Muito bem, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Para mim, sempre uma grande alegria poder vir aqui conversar com vocês sobre algum tema relacionado às ciências criminais. Sempre vim falar de processo penal, mas hoje eu vim falar sobre direito penal material, especialmente sobre o crime de homicídio, os crimes contra a vida, né? A gente vai dar início à parte especial do Código Penal, tá? Então, hoje o nosso cronograma é iniciar crimes contra a vida e começar, claro, pelo primeiro tipo penal do Código, que é o crime de homicídio. Dentro do crime de homicídio, que de acordo com o Nelson Hungria aí é o prototipo dos delitos, é o crime por excelência, a gente vai ver alguns temas. Eu separei aqui 10 assuntos para a gente falar no nosso encontro de hoje, né, se der tempo, até o horário que a gente conseguir, sobre o crime de homicídio. Então a gente vai falar sobre o bem jurídico e o objeto material do artigo 121. A gente vai falar, evidentemente, do sujeito ativo e do sujeito passivo, isto é, quem pode cometer o crime de homicídio, quem é que pode ser vítima do crime de homicídio. Passaremos para a tipicidade objetiva, para ver como que a gente preenche as elementares do tipo, que são bastante simples no caput, mas que pode dar algum tipo de confusão em alguns exemplos bem trabalhados pela doutrina. Em seguida, passaremos para a tipicidade subjetiva. A gente vai discutir um pouquinho o dolo eventual, a culpa consciente e inconsciente, e como o dolo deve abarcar os elementos do tipo, as finalidades especiais de agir e etc., tá? Principalmente com relação ao homicídio qualificado. Em seguida, vamos falar sobre a consumação no crime de homicídio, quando a gente tem a consumação do crime de homicídio, e na sequência também falaremos sobre tentativa. Isso tudo, é claro, sempre com um olhar mais voltado para o caput nesse primeiro momento, tá? Na sequência, a gente passa a falar das outras figuras e de alguns outros aspectos que nos são relevantes para o nosso encontro de hoje. O primeiro deles é o homicídio privilegiado, tá bem? Que está lá no parágrafo 1º do artigo 121, o que é um privilégio, tá? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre eutanásia, que é um tema que, vez ou outra, já é bastante batido, mas sempre aparece, tem um debate, o que é eutanásia, ortotanásia, distanásia, e em seguida a gente passa a falar do homicídio qualificado e como nós interpretamos essas qualificadoras, né? A gente sabe que em 2015 o Código Penal foi alterado, uma alteração bastante significativa, né, ou bastante simbólica, que inseriu duas novas qualificadoras. Vocês sabem quais são? Feminicídio e os crimes de homicídio contra autoridades de segurança pública, né? Oi, Yuli, tudo bem? Tudo jóia. Muito que bem. Então, pessoal, o nosso plano de voo é mais ou menos esse. Vai ficar faltando ainda sobre o tipo penal de homicídio para a gente falar num próximo encontro, em muito breve, sobre o homicídio culposo e o homicídio na condução de veículo automotor. Grande Jefferson, tudo bem? Então, eu acho que com isso... Tava te esperando, viu, Jefferson? Só tava aqui fazendo uma breve explanação do nosso conteúdo de hoje. Não podia começar sem você, é claro. Então, para a gente poder falar sobre esses assuntos com relação ao crime de homicídio. Hoje, Uli, a gente veio com o chapéu de direito penal, tá? Não falaremos sobre processo, mas sim sobre direito penal, que particularmente é uma das matérias que eu mais gosto, que eu mais me dediquei na vida aí, nessa jornada dentro do mundo das ciências criminais. Tá bem, pessoal? Então, esse é o nosso combinado e esse é o nosso plano de voo. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, sabem como funciona. Aqui está meu e-mail, para quem está acompanhando pela internet, é teuan@gmail.com, tá bom? A gente disponibiliza os slides, o pessoal do cursinho sempre deixa isso super ajeitado lá no site do cursinho. Se você só conhece as nossas aulas através do YouTube, sabe que a gente também tem um site. Então procura aí, Curso Popular
para a Defensoria Pública, curso popular para defensores e defensoras, e que você vai encontrar o site em que estão todas as aulas, os slides, etc. E não esqueçam, como sempre, fazendo o jabá do próprio curso, de contribuir com a vaquinha, não é mesmo? Contribuam com a vaquinha. Se você se interessou pelo crime de homicídio, por qualquer motivo que seja, não é mesmo? E acha que essa aula pode te ajudar, entre no site da vaquinha, contribua a partir de R$5, doe quanto o seu coração mandar, tá bem? Fique muito à vontade, certamente vai ajudar imensamente o nosso curso, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar. Eu quero fazer uma breve introdução com vocês aqui para falar um pouquinho dos números de homicídios no Brasil. Quero fazer aqui trazer um breve olhar, até mais criminológico nesse primeiro momento, sobre os homicídios no Brasil, tá bem? E sobre o número dos homicídios no Brasil e o que isso significa para nós e o que isso significa para uma dogmática forte, tá bom? Qual é a nossa proposta aqui? Bom, nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, eu tirei lá do Atlas da Violência, publicado ainda no ano passado, a gente vê um crescimento exponencial do número de homicídios no Brasil, tá bem? De 2006 a 2016, a taxa do número de homicídios no Brasil subiu exponencialmente. A gente está hoje girando em torno de 65 mil mortes violentas no Brasil todos os anos, tá? Isso é mais do que muitos países em guerra. Esse é um número assustador. Os números nos deixam bastante preocupados e isso nos revela algumas coisas que a gente precisa extrair desses números, tá bem? Se vocês verem, os números de homicídios também dizem muito sobre a região do país em que isso acontece. Se vocês perceberem pelo mapa que a gente trouxe aqui, também do Atlas da Violência de 2018, os estados que estão mais escuros são aqueles que possuem uma taxa de homicídio maior, proporcionalmente a 100 mil habitantes. E a gente consegue perceber que, exceto Pernambuco, aqui no Nordeste brasileiro, os estados do Norte e Nordeste possuem um número de homicídios proporcionalmente maior do que a região Sudeste e Sul, por exemplo. Portanto, isso já nos indica alguma coisa, né? Isso já está nos revelando mais alguma coisa. Além do número de homicídios no Brasil estar crescendo exponencialmente, está crescendo principalmente numa região do Brasil. E essa é aquela região que mais depende de desenvolvimento econômico e social, né? É uma das regiões mais afetadas pelas mazelas sociais de ausência de distribuição de renda, né? Pode falar. Dentro desse contexto aí, né? Parece que o Rio Grande do Sul ele foge ali a regra, né? Parece que sim. Então, é difícil interpretar assim. Chama atenção. Mas é difícil mesmo interpretar apenas levando em consideração um retrato desse número. Pernambuco também chama atenção. Sim, sim. Né? Porque está dentro do Nordeste e ele está proporcionalmente equiparado a estados em que a taxa é bem menor, como São Paulo e Paraná. Então, isso foge à regra, mas muitas das vezes pode ser decorrente de uma subnotificação de crimes de homicídio, por exemplo, em Pernambuco, ou, por outro lado, no Rio Grande do Sul, em relação a algum tipo de confronto mais violento que possa ter ocorrido. Outra coisa que os dados podem estar ou não nos dizendo é que nos estados onde não há tantos homicídios, o que significa? Será que se a gente está vendo só uma fotografia, será que se a gente visse o filme, a gente não perceberia que houve muitas mortes nesses estados? O que significa que um lado provavelmente venceu e, portanto, passa a ter o monopólio da violência nesses locais e contribuir para que as taxas de homicídio ali se reduzam, né? Não é totalmente descabida a tese de que em São Paulo os números de homicídios reduziram em decorrência de um acordo tácito firmado entre o crime organizado e o Estado para reduzir o número de homicídios, até porque os crimes violentos atrapalham os negócios de todos, indistintamente. Então, talvez seja muito mais interessante acompanhar como vem sendo a evolução para entender as narrativas de cada um desses contextos. É muito difícil a gente ver um retrato
e extrair conclusões. É claro que nos indica alguma coisa, né? Nos dá um norte. Olha, a gente precisa pensar mais em políticas públicas no Nordeste, notadamente voltada para a redução de desigualdades, para ampliação de outras esferas de anteparo social e etc. Isso está nos dizendo alguma coisa. O que exatamente depende muito de outros dados que possam confluir para algum tipo de política pública ser desenvolvida e pensada, né? E não só uma política criminal repressiva, que basicamente é aquilo que as pessoas imediatamente propõem quando se deparam com números relacionados ao crescimento da violência. Não é isso, Jefferson? Então, esses dados estão nos trazendo informações, mas que a gente precisa ter uma atenção maior. Aqui, por exemplo, esse quadro nos revela que de 2006 a 2016, portanto, aí um período de 10 anos analisado, também fonte do Atlas da Violência, a gente saltou de 559 número de mortes por homicídio, relacionados a intervenções legais, portanto, leia-se conflitos com a polícia militar, em regra. Saltamos em 2006 para 559 notificações e em 2016 para 1.374. Né? Esse dado também está nos dizendo alguma coisa. Há, nesses últimos 10 anos, no mínimo, um maior confronto armado entre os agentes legais e a população. Né? O número de mortes envolvendo conflito de autoridades e civis aumentou. Isso também nos revela mais alguma coisa, né? Ou ao menos deveria nos chamar a atenção para algumas questões, né? Então, eu trouxe esses dados para a gente pensar junto um pouco, tá? Não para concluir alguma coisa e dizer isso ou aquilo. Aqui, dado do ano passado, uma notícia do R7 que diz: número de assassinatos cresce e atinge 63,8 mil mortes no Brasil em 2017. Tá? Em 2016 o número era de 62.517 pessoas, ou seja, um acréscimo de 2,9%. Está crescendo mais que o PIB, né? Então isso é assustador em alguma medida. Aqui eu trouxe também um outro dado, agora dessa vez, de um relatório do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, que fez um diagnóstico sobre as investigações por homicídio no Brasil. Esse diagnóstico ficou conhecido como META-2, é o diagnóstico META-2 do CNMP. E foi elaborado ainda em 2012, já está um pouco velhinho, mas nos traz uma informação muito relevante. No Brasil, o índice de elucidação dos crimes de homicídio em pesquisas realizadas, inclusive pela Associação Brasileira de Criminalística, varia entre 5% e 8%. Significa que dessas 63 mil mortes, 60 mil mortes, vamos arredondar para o lado deles aí, 60 mil mortes e com um índice de resolução de 8%, nem 10%. Ou seja, para cada 60 mil pessoas que morrem, 52 mil, não se sabe nem ao menos como isso aconteceu, né? 54 mil, né, por aí. Portanto, é um número assustador. Isso nos revela como também a gente deve pensar nos mecanismos de investigação, como esses inquéritos são conduzidos em regra pela Polícia Civil, que sofre as mais diversas mazelas. A Polícia Civil sequer é comparável com a Polícia Federal, por exemplo. Falta cartucho na delegacia, eu já falei isso aqui. Falta recurso material mínimo, cartucho na impressora, papel. Agora, com a digitalização dos inquéritos, os escrivães de polícia sequer têm um scanner, sabe? É algo, assim, um descalabro. E claro que isso tudo contribui para um baixo índice de elucidação dos crimes de homicídios, né? E olha, a gente está falando, Jefferson, do crime de homicídio, que por natureza é um crime que uma pessoa morreu, alguém foi assassinado, tem um corpo estirado no chão, né? Claro que isso aqui está levando em consideração os casos em que houve materialidade para se registrar uma ocorrência de homicídio. Ou seja, ainda tem a cifra oculta, né? O que nos chama muito mais a atenção.
só para a gente ter um comparativo, o percentual de elucidação nos Estados Unidos, nos crimes de homicídio, é de 65%. No Reino Unido é de 90% e na França é de 80%. Olha como a gente está distante desses números, né? Como que a gente vai caminhar para elucidar 60 mil mortes por ano? A Polícia Civil não vai fazer mais nada, né, Jefferson? Vai trabalhar em crime de homicídio, basicamente. E ainda assim não vai ser capaz de elucidar essa quantidade imensa do crime que, basicamente, afeta qualquer um. Qual é o seu nome? Douglas. Fala, Douglas. A gente não pode relacionar isso à proporção, por exemplo, que o Brasil chega à casa dos 63 mil e nesses países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, seria uma taxa assim, menor. Sem dúvida. Menos casos para a polícia trabalhar. Sim. Claro. Aí a situação seria um pouco mais... Sem dúvida, mas o Brasil também é um país de dimensões muito maiores. O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. A França estava atrás. Comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Comparado com os Estados Unidos, tudo bem. É mais ou menos proporcional o número da população estadunidense com a população brasileira. Territorial também. Oi? Territorial E também. territorial também. Então, não me parece um argumento que pode contribuir para amenizar a situação da polícia brasileira. É claro que 63 mil mortes em números absolutos tem que ser levado em consideração dentro do contexto da população brasileira de 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. Né? Então, isso, claro que é um fator. Mas, proporcionalmente, o Brasil, na taxa da ONU, ele está num nível epidêmico de... Acho que eu não coloquei. Num nível epidêmico de... Como chama? Peraí, que eu... Acho que travou aqui o computador. Dá um cortinho aí, só pra gente ver. O número de homicídios no Brasil, dentro de uma escala que a ONU criou, está em 29 em número de 100 mil habitantes, se eu não me engano. E acima de 10, o Brasil considera, a ONU considera como uma taxa epidêmica. Portanto, o Brasil extrapola 3 vezes o número da taxa que é considerada como epidêmica. Esses países, dentro dessa escala, giram em torno de 8, 9, não passam disso. Então é bastante preocupante os números de homicídio no Brasil, tá? Isso, de fato, é um ponto fora da curva. O Brasil não está dentro dos índices minimamente aceitáveis perto do resto do mundo, inclusive de países com características semelhantes à do Brasil, notadamente no Cone Sul. Certo? Então, eu queria trazer esses dados para vocês, para a gente pensar algo que o professor Zaffaroni nos trouxe, né? O Zaffaroni, conhecido de todos, quase, atualmente juiz da Corte Internacional de Direitos Humanos, foi ministro da Suprema Corte Argentina, talvez um dos maiores penalistas da América Latina. E o Zaffaroni propõe uma criminologia cautelar, né? Eu gosto muito dessa citação aqui dele, que está naquele livro Questão Criminal, La Question Criminale, de 2013. E ele fala o seguinte: a missão do criminólogo cautelar não será nada simpática, é sempre tétrico andar pelo necrotério levantando lençóis e mostrando cadáveres produzidos pelo poder punitivo. Mas muito pior é negar sua existência e, ademais, é suicida fazê-lo, pois a qualquer momento pode ser ele mesmo, o criminólogo cautelar, o que fica debaixo do lençol. E é isso, esse sistema, o poder punitivo em si, ele é um fator criminógeno e é um produtor de violência. Basta a gente olhar para dentro das nossas prisões. E quem não se lembra do início de 2017, em que houve uma onda de sangrentas chacinas dentro dos presídios do norte do país, né? Em pouco mais de 2 semanas, algumas dezenas de pessoas morreram dentro do sistema prisional de maneira brutal e cruel. Né? A gente acompanhou isso pela imprensa, chocado, perplexo e com o Estado basicamente congelado, sem poder agir
e sem conseguir agir para garantir sequer a vida, a integridade física daqueles que estão sob sua custódia. Isso nos revela uma estratégia muito maior, muito mais global, que o próprio Zaffaroni nos traz no seu livro A Palavra dos Mortos, que são conferências que ele deu sobre criminologia cautelar, né? E essa é uma criminologia que deve nos orientar para uma dogmática de contenção do poder punitivo, porque o poder punitivo produz esses cadáveres, tá bem? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e o aporte do Zaffaroni aqui para nós é muito relevante. O Zaffaroni vai nos dizer que essa criminologia cautelar não é que ela superou aquela criminologia crítica que nós aprendemos. Muito pelo contrário, ela se embebeda dessa criminologia crítica para dar um passo além. E esse cautelar vem de cautela, de prudência. A gente tem que construir uma dogmática penal prudente e cautelar para conter esse poder punitivo. Dentro daquela ideia de funcionalismo redutor ou de criminologia cautelar, o poder punitivo tem que ser contido, sob pena da gente produzir cada vez mais e mais cadáveres. Tá bem? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês nesses nossos primeiros minutos, para a gente poder começar a analisar dogmaticamente o crime de homicídio, tá? Sempre estando atento que o poder punitivo é um fator produtor desses cadáveres. E, portanto, a gente tem que conter esse poder punitivo, mesmo quando ele se volta para a repressão daqueles que, eventualmente, estão também produzindo esses cadáveres, tá bem? E aí, a partir disso, a gente vai fazer a nossa análise dentro dessa estrutura do que o crime de homicídio nos traz. Mas antes disso, pessoal, eu coloquei aqui pra gente uma breve recordação de como o nosso Código Penal está estruturado na parte especial, tá bem? Todo mundo sabe que o Código Penal está estruturado por bens jurídicos na parte especial. A gente tem uma parte geral do Código Penal, em que todas as teorias estão ali minimamente colocadas, né? Em seguida, a gente passa à parte especial em que os tipos penais são expostos. E o primeiro tipo penal é o crime de homicídio. Isso significa alguma coisa. Dentro da orografia do Código Penal, dentro dessa sistematização do Código, os crimes contra a vida, os crimes que tutelam o bem jurídico vida, são os primeiros a serem tipificados no ordenamento. Isso nos diz que são os bens mais relevantes para o legislador e que, portanto, merecem sim essa proteção especial. Essa posição orográfica dentro da sistemática do Código adiante aos demais tipos, tá bem? Aqui eu coloquei uma citação da Hungria. Pelo seu minucioso rigor sistemático, ressai a classificação proposta por Arturo Rocco, né? Que era então o autor, a mente por detrás do Código Rocco, lá da Itália fascista. Partindo de um conceito de Ehring de von List, o insigne penalista italiano que influenciou, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas, os códigos da década de 40 brasileiros, o insigne penalista acentua que a existência humana é o centro de irradiação de todos os bens ou interesses juridicamente protegidos, entendendo-se por um bem tudo aquilo que pode satisfazer a uma necessidade humana e por interesse a avaliação subjetiva do bem como tal. Tá bem? O Nelson Guia está nos dizendo aqui que os crimes contra a vida são colocados nessa posição porque são os bens jurídicos mais importantes para serem tutelados pelo ordenamento. E aí, nosso Código Penal está dividido dessa seguinte maneira, em 11 títulos orientados por bens jurídicos. Os primeiros crimes estão lá orientados para o combate para tutelar os crimes contra a pessoa. Em seguida, os crimes contra o patrimônio, depois os crimes contra a propriedade material, organização do trabalho, sentimento religioso e com respeito aos mortos, contra os costumes, né? Então, os crimes contra os costumes, atualmente os crimes contra a dignidade sexual, né? Uma nomenclatura bem mais adequada, os crimes contra a família, os crimes contra a incolumidade pública e os crimes contra a fé pública e a administração pública. São esses 11 títulos que o Código Penal nos trouxe orientado por esses bens jurídicos, sendo os crimes contra a vida, os crimes contra a pessoa, os primeiros a aparecerem na forma sistematizada do Código. Tá bem? Muito que bem, pessoal.
Aqui dentro dos crimes contra a vida, a gente tem, dentro dos crimes contra a pessoa, a gente tem os crimes contra a vida, dos crimes de lesões corporais e dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Lembram desses crimes? Crimes de contágio venéreo e etc. As lesões corporais, que a gente muito bem conhece, e os crimes contra a vida. Aborto, homicídio, infanticídio, instigação e induzimento ao suicídio, né? Então, está sistematizado dessa maneira o nosso Código Penal, como muito bem disse Nelson Hungria, inspirado pelo Código Rocco. Ótimo. Aqui, pessoal, eu coloquei uma estrutura básica de análise dogmática dos tipos. A gente costuma analisar os tipos da parte especial desse modo. Primeiro, a gente vai identificar o bem jurídico. Qual é o bem jurídico que aquele tipo penal está protegendo? Afinal de contas, o nosso ordenamento jurídico, o direito penal, tem como função a tutela de bens jurídicos, não é isso? O direito penal democrático tem que ter como referência um bem jurídico para poder fundamentar a intervenção penal na esfera de liberdade do indivíduo. Depois da identificação do bem jurídico, a gente passa à identificação do sujeito ativo e passivo. Quem é que pode cometer aquele crime? Quem é que pode ser vítima daquele crime? Nos crimes, por exemplo, contra a administração pública, a gente sabe que alguns tipos penais só podem ser cometidos por funcionários públicos. Então, o sujeito ativo desses delitos é restrito e a gente precisa identificar quem pode figurar dentro daquela estrutura de sujeito ativo e sujeito passivo. Em seguida, a gente passa, em regra, para a análise da tipicidade objetiva e do objeto material. Qual é o objeto material que aquele tipo penal nos traz? Como está composta a tipicidade objetiva? E aí, tipicidade objetiva, a gente tem que se recordar que todo tipo penal é composto por elementos típicos. Quais são esses elementos, as elementares do tipo, que estão contidas ali e que a gente precisa preencher num raciocínio de subsunção fática, né? De atribuição, de moldagem da realidade à norma, para que a gente possa ter o tipo objetivamente preenchido, né? Em seguida, a gente passa para a tipicidade subjetiva. Em regra, a gente analisa o dolo e a culpa, dolo eventual, dolo direto de segundo grau, dolo indireto, né, de segundo grau, culpa inconsciente, culpa consciente e as modalidades da culpa, né, imprudência, imperícia e negligência. Em seguida, a gente passa para uma análise da consumação ou tentativa. O iter criminis foi percorrido, houve o exaurimento do delito, ali o resultado naturalístico foi obtido, a consumação está perfeita. Tudo isso a gente analisa dentro desse quinto elemento, que é a consumação ou tentativa do crime. Em seguida, a gente passa a análise dos agentes que estão envolvidos naquele tipo. Quem participou desse fato? Quem pode ser autor ou partícipe desse crime que foi cometido? A gente faz uma breve análise de autoria. Há um autor imediato? Há alguém que domina esse fato que, portanto, pode ser imputado como autor dessa conduta que por ele não foi praticada, mas sim por um executor seu? Em seguida, a gente também costuma analisar a incidência dos privilégios e das qualificadoras, tá? Mais ou menos essa estrutura dogmática que você vai ver em quase todos os códigos penais comentados, tá? E aqui eu quero dar uma sugestão a vocês. Acho que a melhor maneira para estudar a parte especial do Código Penal é por meio de um Código Penal comentado. Compre aí o Código Penal comentado, encontre um Código Penal comentado de um autor que você tenha uma facilidade na leitura e passe a analisar os tipos por esse código comentado e eventualmente lendo um julgado referente àquele tipo penal, né? Os crimes que são mais sensíveis, como homicídio, lesão corporal, os crimes contra a honra, o estelionato, os crimes contra a administração pública, esses que são mais do dia a dia, é também importante conhecer a jurisprudência desses tipos penais, tá bem? Em alguma medida a gente vai tentar trazer aqui hoje como os tribunais têm aplicado o tipo penal de homicídio. Tá bom, pessoal? Ótimo. Então, vamos aqui, pessoal, também fazer uma outra diferenciação que eu sei que na cabeça das pessoas é um pouco confusa, né? Qual é a diferença entre qualificadoras, entre causas de aumento, agravantes, atenuantes, privilégio
O que é isso? Como a gente resolve esse debate, né? A gente sabe que o Código Penal tem qualificadoras e privilégios, agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição. Mas muitas pessoas confundem essas coisas e acabam se equivocando na aplicação, na prática de como isso funciona. Tá bem? Muito bem. Gente, aqui vou fazer um breve brainstorm sobre dosimetria da pena, tá? Vamos recapitular a fase dosimétrica, as 3 etapas previstas lá no artigo 68 do CP. Como isso funciona? Gente, na primeira fase da dosimetria, onde a gente vai descobrir a pena base, a gente é orientado pelas qualificadoras e pelos privilégios, tá bom? As qualificadoras e os privilégios têm a capacidade de alterar o preceito secundário do tipo. As qualificadoras e os privilégios têm a capacidade de alterar o patamar de pena que a gente vai partir na pena base para fixação dosimétrica, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve identificar no seu tipo penal é se aquele é um tipo penal qualificado ou se aquele é um tipo penal em que consta algum tipo de privilégio, tá bem? Se houver, esse é o seu ponto de partida. No caso do homicídio, por exemplo, o homicídio simples tem um preceito secundário do tipo, ou seja, tem uma combinação em abstrato da pena, 6 a 20 anos. Se você ler o preceito primário do tipo, vai estar escrito matar alguém. Esse é o preceito primário. Se você ler o preceito secundário do tipo, vai ter lá pena de 6 a 20 anos. Essa é a estrutura do homicídio simples, que está lá no caput do artigo 121. Mas, se existir qualquer circunstância concreta prevista no artigo 121, parágrafo 2º e seus incisos, a gente vai deslocar o preceito secundário do tipo matar alguém, caput. Com emprego de fogo, uma circunstância objetiva prevista no parágrafo 2º, a gente parte de um outro patamar de pena, que agora vai variar de 12 a 30 anos. Vocês perceberam que dobrou a mínima? Tá certo? Essa é a hipótese de uma incidência qualificada. E aonde eu aplico a qualificadora? Eu aplico na fase da dosimetria, na primeira etapa. Quando eu vou partir da pena base, eu vou partir do tipo penal simples ou do qualificado? Bom, aqui foi reconhecida uma qualificadora do emprego de fogo, portanto eu tenho que partir do preceito secundário qualificado. Certo, Jefferson? Idem para o privilégio. Privilégio é quando há uma previsão de um novo patamar para o preceito secundário do tipo, porém inferior ao simples. Enquanto o simples tem lá 6 a 20 anos, no caso do homicídio, a gente também vai ver que o privilégio não é um privilégio propriamente dito, o que contribui para a confusão dentro dessa matéria, tá bem? A gente vai perceber que o privilégio modifica o patamar secundário do tipo, mas a menor, evidentemente. Enquanto as qualificadoras modificam o preceito secundário do tipo a maior, os privilégios modificam os preceitos secundários do tipo a menor. E aqui eu já quero deixar bem claro. O artigo 121, parágrafo 1º, não é um privilégio, muito embora todo mundo chame de homicídio privilegiado, tá bom? Vocês vão descobrir que homicídio préter-doloso não é homicídio, que homicídio privilegiado não é privilégio necessariamente. Vocês vão entender hoje ao longo do nosso encontro. Perfeito, Jefferson? Já matou alguém, Jefferson? Ainda não. Ainda não. Muito bem. Então essa aula pode ser importante aí para a gente entender o que é que pode acontecer se eventualmente qualquer um de nós se envolver no homicídio. Gente, eu acho que o homicídio... Eu amo o júri, eu adoro o júri. Eu acho que o homicídio é um crime que qualquer um pode cometer. É por isso que é tão fascinante. É por isso que as pessoas param a vida para ir no tribunal do júri, às vezes. Porque qualquer um de nós, no mínimo, já pensou, puta, matava esse ser humano, né? No mínimo já pensou. Alguns pensam, Uli, todo dia, daí eu acho melhor você já anotar meu telefone. Tá bom? Então, o homicídio é envolto de nuances que dizem respeito aos mais íntimos sentimentos humanos, né? Como dizia lá o grande Enrico Ferri, o homicídio é orientado pelas 4 grandes paixões do homem e da mulher: o amor, o ódio, a vingança e a paixão, né? E o ciúme. Então, a gente está sempre envolto nesses sentimentos no nosso cotidiano. E a gente, muitas das vezes, consegue se colocar no lugar daquele agente que deu o passo além.
para tentar entender os motivos que o levaram àquela conduta, tá? Então, as qualificadoras e os privilégios incidem dessa maneira. As agravantes e as atenuantes, pessoal, incidem na segunda fase da dosimetria da pena. As agravantes e as atenuantes, em regra, estão previstas na parte geral do Código Penal. As agravantes, no caso, estão no artigo 61 e 62 e as atenuantes nos artigos 65 e o 66. O 66 é muito importante, né? Porque pode introduzir no nosso ordenamento jurídico a teoria do Zaffaroni, que caiu na prova da Defensoria nessa última edição, que é o princípio da coculpabilidade ou da vulnerabilidade. O Juarez Cirino Santos, por exemplo, defende que o artigo 66 abre uma porta dosimétrica para o juiz aplicar a sentença, aplicar a pena, com uma possibilidade de redução, aplicando o princípio da coculpabilidade ou da vulnerabilidade. Isso é muito interessante, muito importante para a nossa prática cotidiana, tá bom? Então, a gente sabe que essas agravantes e essas atenuantes estão lá previstas. E como que a gente identifica uma agravante? Ora, as agravantes e as atenuantes não têm um quantum de aumento. Enquanto que as qualificadoras e os privilégios modificam os preceitos secundários dos tipos penais, as agravantes e as atenuantes não possuem nenhuma orientação ao magistrado sentenciante de quanto vai atenuar ou agravar a pena. A doutrina até construiu um modelo de exasperação ou diminuição, em regra, de 1/6 para incidência de cada uma dessas circunstâncias concretas. Tá bem? Mas não há na lei, Jefferson, quanto exaspera a pena pela reincidência. Ninguém sabe. Alguém vai falar que é 1/6, alguém vai falar que é 1/8, alguém vai falar que é 1/3. Vai depender, tá bom? Mas é claro que isso tudo sempre devidamente fundamentado. Já as causas de aumento e de diminuição, pessoal, elas estão espalhadas pelo Código Penal. Então, vamos lá. Qualificadores e privilégios modificam o preceito secundário do tipo e, em regra, vem logo depois do caput. Agravantes e atenuantes, em regra, estão lá na parte geral do Código Penal e não tem uma fração ideal para exasperação ou diminuição. Já as causas de aumento e de diminuição incidem na terceira etapa da dosimetria e tem um quantum pré-definido em lei para exasperar ou atenuar a pena. Por exemplo, a atenuante, talvez, de maior incidência nos casos criminais, a tentativa. Está lá previsto no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único, que o crime tentado terá uma pena reduzida de 1/3 até 2/3. E aqui, esse range, esse lapso de variação da pena vai depender de quão longe o agente chegou no intercriminis, ou, melhor dizendo, de quão perto o agente chegou da consumação do delito. Tá bem? Entenderam a diferença entre qualificadoras, agravantes e causas de aumento? Principalmente, isso para o homicídio vai ser muito importante. Principalmente porque no caso de homicídio, pessoal, as qualificadoras muitas das vezes são idênticas às agravantes. No homicídio qualificado, lá no parágrafo 2º do artigo 121, muitas daquelas circunstâncias que qualificam o crime de homicídio também são, Jefferson, circunstâncias genéricas que agravam a pena, lá nos artigos 61 e 62. Como, por exemplo, o emprego de fogo. A mesma circunstância objetiva está prevista na legislação, na parte especial, como uma qualificadora e como uma causa de aumento de pena, como uma agravante genérica na parte geral. E aí a parte geral se aplica a todos os tipos, né? Então, a gente muitas das vezes confunde esses conceitos justamente porque o emprego de fogo, recurso que dificultou, impediu a defesa da vítima, também se encontram lá na parte geral, tá? E isso pode causar essa confusão. Não confundam isso, porque a mesma circunstância concreta não pode ser usada duas vezes contra o réu, sob pena de bis in idem. Bis in idem proibido pela Constituição, pelo princípio do não bis in idem. Gente, aqui, infelizmente eu coloquei da maneira invertida. A gente sempre ouve falar, aproveitando para falar sobre qualificadoras e causas agravantes, do homicídio que é duplamente qualificado, ou até mesmo do homicídio que é triplamente qualificado. Você vai no plenário do júri, lá na Barra Funda, num dos muitos plenários que existem lá,
todo mundo vai estar falando no corredor que esse é um júri de um homicídio triplamente qualificado. Você já fica, oh meu Deus, esse é um crime gravíssimo. Porque na sua cabeça, um homicídio triplamente qualificado é um homicídio muito mais grave do que um homicídio simples. E isso, na retórica da acusação, tem um impacto no jurado, evidentemente. Este é um réu acusado de um homicídio triplamente qualificado, senhores jurados. Uso de emboscada, recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima, gravíssimo. E mais, usou veneno ou qualquer outra circunstância objetiva que possa também agravar, qualificar o delito de homicídio. Então, o jurado ouve aquilo e viu, nossa, esse é um homicídio muito mais grave, a pena tem que ser maior. Mas não existe homicídio duplamente qualificado ou triplamente qualificado. Se uma qualificadora foi reconhecida na pronúncia e mantida pelos tribunais, levada a júri, já é o suficiente para mudar o preceito secundário do tipo para pena de 12 a 30. A outra qualificadora não tem efeito, não vai aumentar de novo para 12 a 30, já está no lapso previsto no homicídio qualificado. Do mesmo jeito, a terceira qualificadora faz menos sentido ainda. Ou a quarta qualificadora, quantos o Ministério Público achar que existe? Faz sentido agora para vocês? Não existe homicídio duplamente qualificado ou triplamente qualificado. Uma qualificadora é o suficiente para alterar o preceito secundário do tipo. É claro que se o Ministério Público imputa na denúncia duas qualificadoras e uma cai na pronúncia, ainda é homicídio qualificado, né? Porque ele vai para o júri e para o plenário com uma outra qualificadora. A gente tem que ganhar todas as qualificadoras, senão basicamente não muda a nossa vida. Entendeu? Agora, acontece que essa segunda qualificadora, muito embora não possa mais servir para alterar o preceito secundário do tipo, pode servir para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, se ela também for uma circunstância genérica prevista na parte geral no artigo 61 ou 62. Ou seja, muitas das vezes o promotor vai usar uma dessas circunstâncias para qualificar o crime e a outra dessas circunstâncias para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Por isso que esses homicídios duplamente ou triplamente qualificados têm uma pena um pouquinho maior. Porque uma das circunstâncias foi usada para aumentar o preceito secundário e a outra para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Qual é o seu nome? Entendeu, Dani? E o seu irmão? Marcos. Dúvidas até aí? Tudo bem? Aqui eu coloquei uma citação do professor Miguel Reale num código comentado que ele e muitos professores da São Francisco editaram agora em 2017. Recomendo uma leitura simples, fácil, bem didática, código penal comentado que eu gosto. Ele diz exatamente isso, tá? Dogmaticamente, no entanto, se mostra equivocado a expressão duplamente ou triplamente qualificado, porque a partir da primeira situação, objetiva ou subjetiva, e a gente vai descobrir que existem qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas, que expressa uma qualificadora. O crime passa da órbita do homicídio comum à órbita do homicídio qualificado. Já foi? Deu tudo certo? Qual é o seu nome? Thaís. Thaís é do Rio, né? Não tem outro jeito, não tem como negar. Certo? Tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Dando sequência aqui, pessoal, aqui tem uma pergunta que, assim, se aparecer na prova de vocês, é a verdadeira casca de banana. É possível o homicídio ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Olha que loucura. É que a gente ainda não leu o dispositivo. Depois eu recomendo, gente, leiam o Código Penal, né? Sempre. O homicídio privilegiado, eu já adiantei a vocês, na verdade não é homicídio privilegiado, porque não altera o preceito secundário do tipo. Lá no artigo 121, parágrafo 1º, está escrito assim, dos crimes contra a pessoa, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Thaís, tem uma fração aqui, de 1/6 a 1/3. Pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é uma qualificadora ou um privilégio? Não, isso é uma causa de diminuição que incide na terceira fase da dosimetria. Portanto, não é um privilégio. Mas a gente chama isso, a doutrina chama, e todo mundo chama, de homicídio privilegiado.
Ótimo. É possível um homicídio privilegiado se o motivo, portanto, aqui é a motivação do agente que está sendo considerada, for de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção logo após injusta agressão. O Código Penal está nos dizendo que nessa hipótese a gente vai dar aqui um desconto para ele de 1/3 a 2/3, tá bom? Ótimo. É claro que é possível, então, uma concomitância dessa motivação do homicídio privilegiado com algumas das qualificadoras do parágrafo 2º. Claro que não todas. As qualificadoras de motivo, como motivo torpe, motivo fútil, não se amoldam com as circunstâncias de diminuição previstas no parágrafo 1º do 121. Se é um motivo de relevante valor social ou moral, não pode ser um motivo torpe ou fútil. Mas isto não impede que seja uma conduta movida por um valor relevante social ou moralmente logo após injusta agressão ou sob domínio de violenta emoção, com emprego de fogo, por exemplo, ou de veneno, ou de outro meio insidioso. Ou seja, é possível uma motivação subjetiva, uma circunstância subjetiva que reduz a pena, lá do parágrafo 1º, com uma qualificadora objetiva do parágrafo 2º. É o que a doutrina chama de homicídio híbrido ou homicídio qualificado tracinho privilegiado, tá bom? É possível sim, desde que a qualificadora não seja subjetiva, né? Isto é, relacionado ao motivo do crime, pois o homicídio privilegiado depende de relevante valor social ou moral, ou que o agente tenha agido dominado por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Exemplo clássico, pessoal. Pai chega em casa e descobre que sua filha acabou de ser estuprada pelo vizinho. Logo em seguida, ele se arma com um maçarico, vai até a casa do vizinho e o queima até a morte. Evidentemente, esse pai agiu impelido por um motivo de relevante valor moral ou até mesmo social, compartilhado por uma sociedade. Mas ele também fez uso de um emprego de um meio cruel, insidioso, que é o fogo. Portanto, há aqui a circunstância subjetiva do privilégio e uma circunstância objetiva das qualificadoras, previstas no artigo 121. Esse homicídio é um homicídio qualificado privilegiado. E aí é a nova pergunta que surge. Um desdobramento dessa questão, Thaís, é com relação ao crime hediondo. Nós sabemos que lá na Lei 8.072, se eu não me engano no artigo 1º, inciso 1º, está dito que o crime de homicídio, em regra, qualificado é crime hediondo. E esse homicídio híbrido, esse homicídio qualificado privilegiado, ele é crime hediondo também? Uma pergunta muito casca de banana. Pode aparecer. O homicídio qualificado privilegiado é crime hediondo? Gente, não é. O que os nossos tribunais entendem é que há uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade axiológica, uma incompatibilidade valorativa. E, por falta de previsão legal, o homicídio qualificado privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos. E há precedentes do STJ nesse sentido. Coloquei aqui pra gente o HC 153728 de São Paulo, relatoria do ministro Félix Fischer, tá bom? Portanto, esse homicídio não é considerado crime hediondo, muito embora seja aí, Thaís, um homicídio qualificado. Percebeu, Douglas? É um qualificado privilegiado, é uma figura híbrida. Ou seja, a gente já sabe até aqui que existe o homicídio simples, o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado e o homicídio qualificado privilegiado. Confuso? Como é que ele repete? Até aqui, chegamos à conclusão que existe o homicídio simples, lá do caput do artigo 121, o homicídio privilegiado, que está lá no artigo, do parágrafo 1º do artigo 121, e o homicídio qualificado, previsto nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 121, e o homicídio qualificado privilegiado, que é uma figura híbrida
em que estão envolvidas uma circunstância subjetiva de relevante valor moral ou social e também uma circunstância objetiva, como por exemplo o emprego de um meio insidioso ou cruel. Perfeito. Eu quero. Certo? Açúcar? Oi? Não, puro. Ótimo. Então, pessoal, aqui, para a gente concluir essa nossa etapa, a gente já falou que os crimes hediondos estão lá no artigo 1º da Lei 8.072 e que não é possível dizer que esse homicídio qualificado privilegiado seja crime hediondo, mas apenas então somente o próprio homicídio qualificado. E aí a gente ficou dessa maneira. O homicídio qualificado propriamente dito é hediondo na forma do artigo 1º da Lei 8.072. Já o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo, por uma expressa falta de previsão legal, como disse o ministro Felix Fischer. Por sua vez, o homicídio simples propriamente dito não é hediondo. Acontece que lá no inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.072, está dizendo que quando o homicídio, só falou homicídio, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, será considerado crime hediondo. Ou seja, existe a possibilidade do homicídio simples hediondo, que é aquele homicídio praticado dentro de um contexto de atividade típica de grupo de extermínio. Não há nenhuma hipótese de incidência, Dani, de circunstância objetiva do parágrafo 2º, nem subjetiva do parágrafo 2º. Não há motivo torpe, não há motivo fútil, não há emprego de nenhum meio cruel e insidioso, não há nada. Mas, por se tratar de um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele será sim hediondo. Então, a nossa quarta figura de homicídio, o homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, é hediondo. Então a gente tem o homicídio simples, que é hediondo, e o homicídio qualificado, que não é. Do mesmo modo que a gente tem homicídio qualificado, que é hediondo, e homicídio simples, que não é. É difícil contextualizar, não? Homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio. Na prática, não? É bem difícil. Mas existem grupos de extermínio, né? Não, em regra. mas assim, tu tem, mas da prática, Pensando no exemplo. Um homicídio ter simples. um homicídio simples e ao mesmo tempo você conseguir demonstrar que é uma atividade típica de grupo de extermínio, sem nenhuma qualificadora, não sei, me parece um pouco... Exato. É abstrato. que, gente, Tô tentando- matar alguém é quase sempre qualificado. Como, você vai matar alguém, como que você pensa matar essa pessoa? Praticar um homicídio simples. Alguém vai dizer que você usou um meio cruel se der facadas nela. Então, quase tudo qualifica o homicídio. É meio difícil. Esganadura. Esganadura é um meio insidioso. Não é, mas assim, quase tudo vai dar uma qualificadora, tá bom? Gente, eu recomendo muito a leitura do Nelson Hungria, tá? O Código Penal de 1958 que ele comentou lá, ainda na década de 50, e que é a referência. Assim, eu não vi, nunca achei um livro tão completo quanto os comentários ao Código Penal de Nelson Hungria. Tá bem? Recomendo fortemente. Então ficamos assim, vou retomar para que não haja confusão. O homicídio qualificado propriamente dito é hediondo. O homicídio qualificado privilegiado, aquela figura híbrida, não é hediondo. O homicídio simples propriamente dito não é hediondo, porém, o homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio é sim hediondo. Beleza? Tranquilo? Podemos dar sequência? Perguntas? Ótimo. Muito bem, pessoal. Aqui vamos ao que realmente importa. Se a gente está falando do crime de homicídio, a gente tem que se perguntar algumas coisas. E essa talvez seja a pergunta mais difícil. Aqui temos duas perguntas, né? Quando começa e quando termina a vida humana? Tem uma querida colega que se dedicou, acabou de defender a tese de doutorado dela, se dedicou 3, 4 anos ao estudo do dogmático da vida para o direito penal. E essa é uma pergunta quase que irrespondível, não é mesmo? Quando começa e quando termina a vida humana, Uli? Muito difícil saber. Mas para a gente poder aplicar o direito penal, a gente precisa delimitar um marco inicial e um marco final, tá?
É isso que a gente precisa entender para poder dar seguimento. Muito bem, pessoal. Olha, alguém quer dar uma tentativa aí de quando começa a vida para o direito penal? Nascimento com vida. Nascimento com vida. Ótimo. Isso significa que não há vida antes? Ressalvados os direitos do nascituro? O aborto, ele é um crime contra o quê? Contra a vida. Então, tem vida intrauterina também? Mas o nascimento com vida não é o marco inicial da vida? Para o direito civil? Mas o direito penal, o aborto é crime. Portanto, a vida intrauterina também é considerada vida? Certo? A partir do 4º mês de gestação, disse o Douglas, né? Olha como é difícil. Não é tão simples essa pergunta. Mas a Thaís foi bem. Haverá vida para fins de homicídio quando a gente tem o nascimento da pessoa. O nascimento da pessoa, de fato, se dá com a sua primeira respiração extrauterina, com a sua sobrevivência fora do útero materno, tá bom? Então, para a incidência do tipo penal de homicídio, a gente vai considerar como um marco inicial para a existência da pessoa humana, que é o objeto material do tipo. E não a vida propriamente dita. A vida é o bem jurídico que o crime tutela. Professor, e se uma pessoa, por exemplo, matar uma grávida de 9 meses? Ela não vai responder. Não, eu sei, mas ela vai responder. Ele vai responder por homicídio e aborto? Em concurso formal? Porque, só para você saber, Dani, existe casos em que a gestante morre, ou está sendo socorrida, e o bebê nasce. Vai depender. Ele vai responder por quê, Uli? Por homicídio da gestante e aborto do feto, do nascituro? Ou por duplo homicídio? Não. Depende do objetivo da intenção. Eu diria que há um concurso formal do crime de homicídio e aborto. Há uma vida intrauterina sendo gestada e há uma pessoa que foi assassinada com uma única conduta. Portanto, a pessoa estaria incidindo por meio de uma única conduta em 2 tipos penais. Ele eliminou uma vida intrauterina e também matou uma pessoa humana. Concorda, Dani? Praticou homicídio e aborto em concurso formal. Mas não seria se você provoca o aborto e acaba ocasionando, inclusive, Aí vai depender. Ele tem dolo de praticar esse homicídio? E também no caso do aborto. o aborto também, mas ele tem o dolo de... Ele tem o dolo de matar a pessoa? Mas não de provocar. Então, mas quem atira numa gestante Por exemplo, tem o dolo eventual de também... não demonstra que tá Aí tudo bem. Aí eu acho que ele poderia eventualmente responder por um aborto culposo, mas não há previsão legal. Perfeito? Eu acho que a dúvida dela foi se, por exemplo, a intenção for matar o Não, feto, provocar o aborto. provocar o aborto, mas acaba O criando um resultado. Então, aí temos um dolo de homicídio e um dolo de aborto e uma culpa de homicídio. É quase como um aborto pré-terdoloso. Percebam? Então, um homicídio pré-terdoloso. Nessa hipótese, haverá uma imputação de aborto doloso e uma imputação de homicídio culposo, porque o dolo do agente não abarcava a eliminação da vida da gestante. Perfeito? É o que mais acontece, às vezes, quando a pessoa vai nessas clínicas, né? Sim, nessas A clínicas. mãe acaba morrendo. Perfeito. Exato. Certo? Perceberam como é difícil essa questão? Muito bem. Então, haverá pessoa humana que poderá ser vítima de homicídio com o seu nascimento e com sua sobrevivência extrauterina, tá bom? O Nelson Gria chega até a dizer que o bebê apnético, mesmo que não tenha respirado, já pode ser vítima de homicídio, que já não seria mais nem infanticídio nem aborto, tá bom?
Então, pessoal, as situações podem se transformar em verdadeiros hard cases, aí, casos super difíceis, tá? O homicídio, em regra, o assassinato, significa eliminar a vida de alguém. E esse alguém tem que ser alguém nascido de mulher, como diz o Nelson Hungria, né? Pessoa nascida de mulher. Embora a vida seja um bem fundamental do ser individual, que é o homem, sua proteção legal constitui um interesse compartido do indivíduo e do Estado. Porque sem as pessoas não há Estado. Então, algumas pessoas também vão dizer que é um interesse do Estado tutelar a vida humana, tá bom? Pela sua própria existência. Evidentemente, antes do nascimento com vida, não haverá homicídio, mas sim aborto, tá? Embora haja alguma controvérsia quanto ao marco final da vida, a gente também tem uma regulamentação jurídica sobre isso. Essa é uma questão muito debatida. Quando acaba a vida humana? Uma pessoa que sobrevive por meio de aparelhos, virtualmente, a partir da tecnologia médica, ela realmente está viva? Ou uma pessoa que já não possui mais atividade cerebral, muito embora todos os seus órgãos estejam funcionando devidamente? Essa pessoa está viva? Ela poderá recuperar as consciências? Sim? Não? Então, o marco final da vida, segundo a doutrina penal, é o fim das atividades cerebrais. Tá? Quando houver morte encefálica, na forma do artigo 3º da Lei 9.484 de 97, haverá, portanto, o fim da vida. Por que a gente usa esse marco legal? Essa daqui é a lei de transplante de órgãos. E os médicos estão autorizados a fazer o transplante de órgãos sempre que houver a morte cerebral. Portanto, o fim da vida, ao menos juridicamente, no nosso ordenamento, é a morte encefálica. Perfeito? Já que, a partir desse momento, os médicos podem doar órgãos e tecidos, significa dizer que houve o fim da vida humana. Tá bom? Pessoal, o bem jurídico protegido no tipo penal do crime de homicídio, do artigo 121, é a pessoa, tá? É a vida, tá? Mas o objeto material é a pessoa. Está errado ali. O objeto material é a pessoa e, num sentido mais amplo, o bem jurídico é a vida. O Código Penal, como eu já adiantei, inicia a sua parte especial dos crimes contra a pessoa e trata a pessoa humana na sua inteireza como um bem jurídico mais importante do firmamento penal, cabendo-lhe o papel introdutório dos demais crimes. É o que diz o professor Miguel Reale. Quem comenta o artigo 121 nesse Código Penal comentado do professor Reale é o professor Renato, um excelente penalista. E aqui o objeto material do delito é o ser humano com vida extrauterina, porque se for uma vida intrauterina, a gente terá o aborto. Há algumas questões um pouco mais difíceis com relação a esse momento delicadíssimo que é o parto. Se a gestante já está em trabalho de parto, muito embora ela esteja em trabalho de parto, pode ser que não haja mais um aborto. Pode ser que ela cometa um infanticídio ou um homicídio. Se a mulher puérpera, né, em estado puerperal, pega uma, como chama? Agulha de crochê e introduz na sua vagina com o objetivo de matar o feto, porque ela está em estado puerperal, e o puerpério, pessoal, é algo que acontece com todas as parturientes. É uma situação de alteração hormonal radical que pode subtrair da mulher as suas faculdades mentais naquele momento. Não faculdades mentais, mas o controle das suas emoções naquele momento. Então, a mulher puérpera pode, inclusive, matar o próprio filho. E é por isso que existe o crime de infanticídio, tá? A gente vai ver ele com mais detalhes. Se essa mulher, muito embora não tenha ainda dado à luz ao seu filho ou à sua filha, e introduz uma agulha de crochê, por exemplo, para que mate a criança, haverá infanticídio. Se outra pessoa faz isso por ela, não haverá mais aborto se ela já está em estado de parto. Pode ser que haja até mesmo um homicídio
de uma vida intrauterina. Percebam como as questões relacionadas aos crimes contra a vida se transformam em situações muito complexas, tá bom? Então, tenham no seu radar, leiam os tipos penais dos crimes contra a vida com muita atenção, porque existem situações que não dá para saber o que de fato está acontecendo ali, se é um aborto, se é um infanticídio ou se é um homicídio, propriamente dito. Principalmente nesses casos em que envolve uma parturiente em estado puerperal, tá bom? Ótimo. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho? Caminhamos, hein? Já vimos aqui uma introdução sobre a criminologia cautelar e a importância de ter uma dogmática forte para conter a produção de cadáveres. Falamos em seguida um pouquinho sobre como o crime de homicídio se estrutura, o que são qualificadoras, causas atenuantes ou agravantes e também as causas de aumento e diminuição de pena. Em seguida, tentamos entender um pouquinho mais do bem jurídico tutelado pelo artigo 121, como estão estruturadas as qualificadoras, o privilégio do parágrafo 1º e o próprio tipo de matar alguém. E, na sequência, enfrentamos a delicada questão de quando começa a vida e quando termina a vida humana. O início da vida, em regra, se dá com o nascimento da pessoa humana com vida independente extrauterina, mas há situações limítrofes em que pode ser que haja não homicídio, mas sim infanticídio ou aborto. Do outro lado, o fim da vida, segundo o ordenamento jurídico, na forma do artigo 3º da Lei de Doação de Órgãos e Tecidos Humanos, nos prevê o fim da vida a partir da morte encefálica. Perfeito, Dani? Esse é o nosso panorama até aqui. Vamos falar agora mais um pouquinho sobre o bem jurídico e o objeto material, tá? Homicídio, portanto, pessoal, é a eliminação da vida humana de alguém levado a efeito por outrem. Embora a vida seja um bem fundamental do ser individual, social, que é o homem, sua proteção legal constitui um interesse compartilhado do indivíduo e do Estado. Esse é o conceito do Bittencourt que eu coloquei para vocês. Perfeito? Achei um conceito bem completo. O que é um homicídio? É a eliminação da vida de outra pessoa. Tá bom? Ótimo. Pessoal, agora a gente passa a enfrentar questões atinentes ao sujeito ativo e passivo do crime de homicídio, tá? Muito bem. Gente, o sujeito ativo, quem pode cometer o crime, tá? Lembrando que o sujeito ativo do crime é o réu na ação penal, é o sujeito passivo da relação processual penal, que, como regra, terá do outro lado, como sujeito ativo, o Ministério Público. Não é isso, Dani? Portanto, o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo do processo. Então, o sujeito ativo trata-se, como se trata de um crime comum, pode ser qualquer pessoa. Qualquer um pode cometer o crime de homicídio. Como eu disse a vocês. Pessoal, pode acontecer com qualquer um de nós. Se te colocarem numa situação que para você é um limite intolerável, quase qualquer um de nós, meio que por instinto, pode eliminar a vida de outra pessoa. E há até mesmo, Dani, hipóteses em que a eliminação da vida de outra pessoa é amparada pelo ordenamento jurídico. Não amparada, mas justificada pelo ordenamento jurídico. Com a eliminação do seu caráter antijurídico. Como, por exemplo, na hipótese de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, ou até o consentimento do ofendido. No caso do homicídio isso é um pouco mais complexo, mas a gente vai ver. Tem um caso super famoso na Alemanha de um cara que se ofereceu para ser canibalizado, né? Um maluco queria comer alguém, literalmente, e houveram candidatos. Ele fez entrevistas para saber quem ele ia comer e ele comeu essa pessoa. Literalmente, tipo, é um fato. E aí ele matou essa pessoa, evidentemente, para poder comê-la aos pedaços, né? Congelou, tudo com uma sofisticação. É difícil entender isso, mas acontece. Então, o debate nesse caso específico era se o consentimento do ofendido afastava a antijuridicidade da conduta. Aquele livro, pelo menos eu li bem no início do curso, do cara dos Exploradores de Caverna. Também é um caso limítrofe. É um caso em que, mas eles ali se sorteiam, não é isso? É um pouco diferente. Eles estão Numa caverna. Exato. Também tem um... Nesse caso aí não, eles iam comer qualquer outra coisa.
Então, mas não seria um estado de necessidade, como no caso dos exploradores de caverna e o caso dos náufragos, que foi... O caso dos náufragos chegou a ser levado a júri na Inglaterra no século XIX, se eu não me engano, muito famoso. Eu tenho até uma atividade, depois eu passo para vocês, sobre o caso dos náufragos. E um deles acabou sendo comido para a sobrevivência dos demais. E esse caso chegou a ser julgado na Inglaterra e etc e tal. Enfim, é muito interessante. Mas o debate nesse caso do canibal era se o consentimento do ofendido excluía ou não a antijuridicidade. Já no caso dos exploradores de caverna e no caso dos náufragos, se tratava de um estado de necessidade. Tá? Se excluía ou não a antijuridicidade, se é ou não uma causa de justificação da conduta. Portanto, o que eu quero dizer com essa história toda é que existem casos em que, naquela situação, é justificável a conduta de eliminar a vida de alguém. Tá bom? A gente também vai ter uma aula só sobre essas causas de exclusão da antijuridicidade no caso de homicídio, e eu pretendo falar também um pouquinho dessas propostas que o projeto de lei anticrime previu, tá bom? Ótimo. Portanto, qualquer um pode cometer o crime de homicídio. O sujeito ativo não exige nenhuma qualificação especial, como eu adiantei nos crimes cometidos especialmente por funcionários públicos, corrupção passiva, peculato e etc. Já o sujeito passivo é o ser humano com vida, evidentemente. Como diz Nelson Hungria, ser vivo nascido de mulher. Todo mundo aqui é um ser vivo nascido de mulher, não tem quem não seja, não é mesmo? Então, qualquer um pode ser também um sujeito passivo do crime de homicídio. E, como eu havia dito, a pessoa humana surge a partir dos procedimentos de parto. Por isso que existe a possibilidade de homicídio durante o parto, né? A parturiente que pede para o médico assassinar a criança naquela hora, e o médico aceita, ele não está cometendo aborto. Talvez ele já esteja cometendo um homicídio, já que ele não pode praticar infanticídio, que é um crime de mão própria, que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Ótimo. Independentemente de respiração do recém-nascido, como eu havia adiantado. Dessa forma, pode ocorrer homicídio não aborto, inclusive com feto ainda dentro do ventre materno, desde que já tenham começado as contrações expulsivas ou o início da operação, caso seja cesariana com incisão abdominal. Perfeito? Ótimo. Perguntas? Pode falar. Independentemente da respiração. Então, esse é o caso limítrofe que eu estava contando sobre o médico. Imagina que a parturiente, ali quase dando à luz, resolve que quer matar o filho dela. E se ela faz isso, ela comete um infanticídio, porque ela está sob efeito de estado puerperal. Perfeito? Compreensível até aí. Agora, e se não é ela que mata a criança? Se não é ela que introduz a agulha de crochê na vagina para matar o feto, o nascituro? Não... Essa pessoa que faz isso por ela não pode cometer infanticídio. Essa pessoa vai cometer homicídio, porque ela também já não vai mais cometer aborto, tendo em vista que houve o início do parto. Entendeu? Por isso que é o homicídio intrauterino. Agora é isso que eu queria deixar claro. Então, na verdade, esse homicídio intrauterino, ele tem que, o limite dele é... Começou o parto. Exatamente. Ou as contrações expulsivas. Nas palavras do Hungria. Mas esse negócio das construções é bem complicado, porque, né, certeiro não concentrações... É um limite. Gente, assim, difícil acontecer, mas se acontecer isso, vai ser um super debate. Se é aborto, se é homicídio, aborto, é infanticídio. Pode ter contrações, inclusive, sei lá, Sim. 6 meses. Exato. Ele fala contrações expulsivas, né? Contrações expulsivas. Pode ser que não sejam contrações expulsivas. Tá bom? Ótimo. O limite máximo, portanto, é a morte da pessoa, como a gente já viu, que é a cessação definitiva das atividades cerebrais. Uma observação, pessoal. Caso o homicídio seja praticado contra o presidente da República e outras autoridades específicas, caberá uma disciplina especial. Se você já pensou em matar o presidente, pense de novo, porque a pena mínima é de 15 anos. Né? Tem uma música famosa do Charlie Brown Jr., né? Hoje eu acordei para matar o presidente, não é isso? Então, nessa hipótese, não é o homicídio do artigo 121. É o homicídio lá da Lei 7.170, que prevê uma pena ainda mais grave, de 15 a 30. Enquanto o homicídio qualificado possui pena de 12 a 30, o homicídio, ainda que simples, contra o presidente da República, o presidente do Senado ou outras autoridades especiais,
ocorrerá um homicídio da Lei 7.170. Perfeito? Se você está pensando num caso recente, saiba, aquele ainda era um candidato. Portanto, ainda está valendo para ele, naquela hipótese, o homicídio do artigo 121. Quais são essas autoridades específicas que você Presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do STF, presidente da República. Presidente dos poderes. Presidente dos poderes. Tá bem? Show até aí? Ótimo. Então, como é uma exceção ao crime de homicídio, e como está em alta essa história aí de facada e tal, pode aparecer na sua prova uma questão sobre uma tentativa de homicídio contra o presidente. E aí você vai direto no artigo 121, mas se esquece da Lei 7.170. Perfeito? Ótimo. Gente, vamos falar então agora um pouquinho sobre a tipicidade objetiva. Falamos sobre o sujeito ativo e passivo, falamos sobre o bem jurídico e o objeto material. Agora caminhamos para a tipicidade objetiva do crime de homicídio. Muito bem. O tipo objetivo é matar alguém. Acho que não é possível construir um tipo penal mais simples do que esse. Tem um verbo e um elementar. Matar é o verbo, alguém é elementar. Não tem como ser mais simples. São duas palavras, um verbo e um elemento. Não tem nada mais simples do que isso. Por isso que é o protótipo dos crimes, é o crime por excelência, como diz Nelson William, tá bom? O tipo penal é matar alguém que não o próprio agente, evidentemente, né? Por qualquer meio, tá? Portanto, é um delito de forma livre, não exige um meio especial para o seu cometimento, desde que seja evidentemente idôneo a provocar a morte da vítima. Se eu uso um meio absolutamente inidôneo para alcançar o resultado morte da minha vítima, eu estarei diante do quê? De uma tentativa impossível, de um crime impossível na forma do artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar esse delito. Aqui no crime de homicídio isso ficou bastante claro. Vou dar uma facada contra alguém com uma faca de plástico. Vou matar essa pessoa? Não vou. Tentativa inidônea. Crime impossível por absoluta impropriedade do meio. De outro lado, pode ser que haja uma absoluta impropriedade do objeto material. Qual é o objeto material do crime de homicídio? A pessoa humana com vida. Certo? Nessa hipótese de tentativa impossível por absoluta impropriedade do objeto material, é o exemplo clássico daquele que dispara contra o cadáver. Alguém que acabou de morrer minutos antes do disparo. Ele atirou, não sabe, a pessoa morreu de infarto fulminante quando a bala encontrou o corpo dele. No momento em que houve as lesões provocadas por esse instrumento pérfuro contundente, que é a bala, a pessoa já estava morta. O laudo necroscópico, a causa mortis, que vai vir atestada no exame cadavérico, não será o disparo de arma de fogo, mas sim um pretérito e fulminante infarto. Portanto, nessa hipótese, houve uma absoluta impropriedade do objeto material da tentativa do crime de homicídio. E essa pessoa não cometeu sequer tentativa, porque o crime era impossível, já que a vítima já estava morta quando ele disparou. Tá bom? Certo, Dani? Ótimo. Gente, matar é muito simples. Significa impor a antecipação temporal da vida de alguém, tá? Temos dois elementos nesse tipo penal, o verbo matar e alguém. Matar é antecipar a vida temporalmente de outra pessoa. Alguém significa todos os seres humanos, exceto o próprio agente, né? Vale lembrar que no ordenamento jurídico brasileiro não há previsão legal para a punição do crime de suicídio, tá? Por questões bastante práticas, né? Então, aqui a elementar alguém significa todas as pessoas indistintamente do planeta. Você tem aí quase 8 bilhões de oportunidades para cometer esse crime de homicídio, tá bom? A doutrina também aponta algumas classificações desses meios que podem ser utilizados para o cometimento do crime de homicídio. A gente tem meios diretos, aqueles em que o agente usa para pessoalmente atingir a vítima. Exemplo, disparo de arma de fogo, esganadura, punhalada.
A própria vítima se vale desses meios diretamente para atingir... Desculpa, o próprio agente se vale diretamente, pessoalmente, desses meios para atingir sua vítima, tá? Temos também os meios indiretos, que são aqueles em que conduzem à morte de modo imediato. Não há imediatamente a morte. Por exemplo, ataque de animal, uma armadilha. É um meio que está distante da pessoa. A pessoa prepara aquilo para que a sua vítima morra. Ele prepara uma armadilha para que quando a pessoa por ali passe, ela seja assassinada, tá bom? Esse é o meio imediato do cometimento do crime de homicídio. A gente ainda tem os meios materiais, que são os meios químicos, mecânicos, patológicos. Em regra, o veneno. Se você ministra uma dose de veneno para sua vítima, você está se valendo de um meio material químico para o cometimento desse crime de homicídio. Tá bom? E, além disso, a gente ainda tem os meios morais, isto é, aqueles meios que basicamente dependem de uma reação patológica da pessoa. O clássico exemplo é o susto. Tá? A pessoa toma um susto, o agente sabe que aquela pessoa possui alguma patologia, que ela certamente morrerá de um infarto fulminante, porque ela não pode ser assustada. Existe uma doença, eu não lembro o nome, em que se ela toma um susto, ela morre. Então, é um meio também de cometer o crime de homicídio. Aí você deve estar pensando, por que eu preciso saber isso? Porque você precisa saber se aquele é um meio insidioso ou cruel, por exemplo, que vai qualificar o seu crime de homicídio e vai mudar o patamar da pena de 6 a 20 anos para 12 a 30. Então você tem que conhecer o meio pelo qual o seu homicídio vai ser praticado. Se você escolhe um meio insidioso ou cruel, Jefferson, você está saindo de uma pena mínima de 6, pulando para o dobro. Então escolhe bem o meio que você vai cometer esse delito, tá bom? Porque o meio pode ser uma circunstância objetiva que qualifica o seu homicídio. Certo, Thaís? Certo? Qual que é o seu nome? Amanda. Certo, Amanda? Tá pensando aí já nos seus meios próprios? Tudo bem? Então tá bom. Ótimo, pessoal. Dando sequência agora, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre a tipicidade subjetiva. Vocês preferem fazer um intervalo? Pode ser? Então, encerramos aqui a tipicidade